Bom, muito boa noite, Bruchim Abaim para todos. Queria falar faz tempo sobre um assunto, mas sabe que nem a gente tem na faculdade, tem primeiro, nos Estados Unidos tem um curso que chama 101, 102, 201, vai subindo de níveis. Conforme a pessoa vai se graduando, vai subindo. Então, tem alguns assuntos na Torá também que a gente não pode falar de primeira. A gente tem que começar a abordar outros assuntos para criar uma espinha dorsal para depois poder falar sobre eles. Então, a gente já está estudando faz alguns anos, Baruch Hashem. Então, já dá para falar sobre esse assunto. Pós-graduação. É o seguinte. A gente sabe que dentro do corpo do ser humano, todos os órgãos são importantes. Mas a Gemara chama, no Tratado de Erechim, por exemplo, que tem Evarim, são chamados órgãos, Shaneshamat lo yabo. São órgãos que são vitais, vamos chamar em português, e tem órgãos que não são vitais. O coração, por exemplo, é um órgão vital. Em relação à Torá, também tem órgãos, tem mitzvot que são vitais, todas são importantes, mas a gente pode falar que tem mitzvot que são vitais e mitzvot que são importantes demais, mas não são vitais. Que mitzvah que a gente se refere? A gente começa por aqui. Em Parashat Achareimot, tem um pasuk, que a gente conhece ele, Ushmartem et chukotai vet mishpatai. A gente vai cumprir as leis, os estatutos de Hashem, diz a Torá. Asher yaseh otam adam, que o homem quer dizer ser humano, homem ou mulher, vai fazer. E termina o pasuk dizendo, Vechai baem ani Hashem. E você vai viver com a Torá, eu sou Deus. Quer dizer que a gente aprende. Hashem falou, olha, tem mitzvot que a gente vai ter que fazer elas, regras, mitzvot, da Torá 613. E aí tem um detalhe, Hashem falou Vechai baem. Quer dizer Vechai baem, quer dizer a palavra Chai, colar está escrito Chai, quer dizer Chai, que a pessoa vai viver com as mitzvot. Daqui o Talmud aprende uma alahá, que é alahá. A gente conhece a alahá, que se a pessoa precisa cumprir uma mitzvah, deixar de cumprir uma mitzvah, melhor dizendo, quer dizer, fazer uma verá, ou a pessoa dá a vida dele, então Hashem falou, e a Gemara aprende aqui, quer dizer Vechai baem, você tem que viver. Viver e não morreu. O pasuk falou, olha, você vai cumprir as mitzvot, e termina o verso dizendo Vechai baem, quer dizer Vechai baem, eu vou viver, quer dizer eu vou viver. Eu vou viver quer dizer que eu preciso me manter vivo. Então se alguém falar para uma pessoa, por exemplo, ou você come um Big Mac, você está com tanta vontade de comer Big Mac, nunca experimentou, você com a sua vez. Ou você come um Big Mac ou eu te mato. O que a alahá diz? Tem alahá até para isso? Tem. O Shulchan Aruch tem lei para tudo. Qual é a regra? Shulchan Aruch, a pessoa precisa comer o Big Mac, com exceção de 3 casos. Quais são os 3 casos famosos? Gilui Arayot, Shfichut Damim e Avodah Zarah. Em relação a, ou eu mato você, a pessoa diz, ou você comete adultério, ou eu mato você, ou você comete idolatria, ou eu mato você, ou você mata outra pessoa. Sobre essas 3 mitzvot, matar outra pessoa, idolatria ou adultério, o Yehudi precisa da vida dele. Sobre qualquer outra mitzvah, ou haverá, o Yehudi não precisa da vida dele, muito pelo contrário, a Torá falou Vechai baem, você tem que continuar vivo e não fazer averot. E fazer as averot, obviamente, só quando for obrigatório, etc. e tal, tá? Daqui a gente aprende quanto que Hashem gosta da pessoa. Hashem gosta da gente mais do que ele gosta de si próprio, mais do que ele gosta da Torá dele. Por quê? Porque Hashem falou, eu deixo você infringir a minha Torá para que você possa continuar vivo. Então, alguns falam, a Torá não preza a vida da pessoa, que a pessoa viva bem. Muito pelo contrário, a Torá falou, eu deixo você comer um Big Mac, se você for forçado, por exemplo, contanto que você saia vivo. Por quê? Porque a sua vida, diz Hashem, nos meus olhos, a Kadosh Baruch Hu dizendo, é algo muito precioso. Inclusive, eu vou falar para vocês uma explicação um pouquinho mais precisa desse passuco. O que a gente falou até agora é verdade, está na alahá. Mas a Gemara em Sanedrin, na página 74a, faz a seguinte observação. Que a pessoa tem que viver, sempre procurar viver. E não, mesmo que for às custas de uma verá. Mas Rav Moshe Feinstein fala algo espetacular. Rav Moshe Feinstein fala para a gente, Rav Moshe Feinstein, a gente já mencionou algumas vezes, mas o ouvido tem que sempre escutar esse nome, lembrar quem ele era. Foi um dos grandes gigantes que o judaísmo americano teve. Ele tem um livro de perguntas e respostas chamado Igrot Moshe. E nesse livro tem uma questão
que não tem a ver com o assunto, mas no meio da questão que ele aborda, ele traz esse verso que a gente falou, Vechai Baem, que a pessoa precisa viver com as mitzvot. Ele traz uma explicação mais precisa desse passuco. O Onkelos fala para a gente, quem foi o Onkelos? O Onkelos, na verdade, não foi o tradutor da Torá para o aramaico, ele foi alguém que traduziu automaticamente, já explicando a Torá. Então, em qualquer Humash, do lado do Humash tem Onkelos, e sobre esse passuco, o Shmartem et Chukotai, você vai cumprir as minhas mitzvot, Vechai Baim, você vai viver com as minhas mitzvot, diz o Onkelos as seguintes palavras, eu já traduzo de imediato, Veichi Behon Lechai Alma Anashem, você vai viver com as mitzvot aonde? No mundo vindouro, não nesse mundo. Agmará traduziu o passuco que também é verdade, você vai viver com as mitzvot aonde? Nesse mundo. Mesmo que precisar comer o Big Mac, por exemplo, ou se você for ou morre ou come Big Mac, tem que comer o Big Mac. Nesse mundo você precisa viver. Mas o Onkelos, Rav Moshe Feinstein aponta isso pra gente, diz, quando a Torá falou Vechai Baim, você vai viver com as mitzvot, quer dizer viver aonde? Também no Olam Haba. O que isso quer dizer? O Pasuk está vindo ensinar para a gente, olha, pelo que o Yehudi precisa viver. Que objetivo um Yehudi tem que ter na vida dele? Estive pensando, quando vi isso, um pequeno parênteses, a maioria das pessoas que vivem no mundo, grande parte com certeza, sem falar nenhuma porcentagem, porque não dá para medir isso, vive, pergunta para ele por quê, fala, olha, pergunta difícil, não me faz uma pergunta dessa no fim do meu dia. Trabalhei tanto já hoje, mas por que você vive? Ah, não sei por quê. Faz pergunta difícil. A Torá fala, Vechai Baem, diz o Onkelos para que viver? Para o Olam Haba. Mas o que quer dizer isso? A Torá veio contar para a gente, olha, nós temos um destino a colocar no nosso ex, Olam Haba. Como? A gente vai falar hoje, Bezat Hashem, mas o destino que tem no meu ex, que eu tenho que colocar afinal, é chegar no Olam Haba no mundo vindouro. Por quê? Quando o Passuco falou, você vai cumprir as mitzvot, diz a Torá para a gente para quê? Vechai Baem. E diz o Onkelos para que viver? Para Chai Baem, viver aonde? No Olam Haba. Sobre isso que o Passuco veio contar para a gente. Agora, no Olam Haba também tem, como em qualquer hotel, suíte standard, luxo, master e presidencial. Não vai todo mundo para o mesmo quarto. E quem paga $100 vai para um quarto, quem paga $150 vai para um outro quarto com vista, o outro com terraço, o outro com vista para o mar, e o último vai na penthouse lá, naquela suíte presidencial, que em vez de ser $100, pode ser $3.000 ou mais. Como que a pessoa chega na melhor acomodação do Olam Haba? Já que o objetivo de Yehudi é cumprir mitzvot para chegar no Olam Haba, como a pessoa é capaz de chegar no Olam Haba com a melhor acomodação possível? Pessoal, eu vi algo bomba. Tem uma Gemara famosa, se não é, que fique agora. O Tratado de Yomá, na página 35b, história famosa, Hillel trabalhava, ele ganhava uma moeda por dia, está escrito na Gemara. Uma moeda por dia, um tarpik. Eu tentei ver se a gente procurar no Google, não vai ter a corrente monetária tarpik, essa moeda. Mas não parece que era muito, porque está escrito que Hillel era muito pobre. Ele ganhava uma moeda por dia. Talvez seja R$0,5, talvez seja equivalente a R$1, alguma coisa assim. E antigamente, para a pessoa entrar na sinagoga, não pagavam para ele. Não tinha sushi grátis. Não tinha, vem que eu vou te dar uma passagem para Israel. Antigamente, você quer estudar, o que você ganha? Tem que pagar. Sabedoria Olam Haba, você vai ter que pagar. Igual que você vai na academia, você tem que pagar. Igual que você fala de inglês, você tem que pagar. Igual qualquer outra coisa você vai pagar, então aqui também tem que pagar. Por quê? Para manter a sinagoga, pagar a luz e daí por diante. Então o Hillel queria estudar, ele pegava meia moeda, que era o custo de entrada, ele dava para o porteiro dava para ele o ticket, ele mostrava na catraca, rodava a catraca e entrava. E outra meia moeda ele usava para comprar um pão com queijo e algum leite quente para ele se sustentar durante o dia. E dia sim, dia não, dia não, dia não, dia sim, todos os dias. Hillel pegava essa uma moeda que ele ganhava de salário, meia moeda para o Knis e meia moeda para sobreviver. Uma vez, deu crise lá na cidade, e ele não conseguiu vender na feirinha o que ele vendia, as mexericas que ele vendia, o que ele vendia. E aí Hillel ficou sem moeda. Se ele ficou sem moeda, ele ficou sem comer e sem poder ir na sinagoga. Então parece, a Gemara não conta, mas ele se virou de alguma forma para comer. Mas ele queria entrar na sinagoga. O meu avô falou, olha, cadê o
cadê o cartão de débito automático? Ele falou, mas você não tem cartão de débito, está sem fundo, não vai entrar na sinagoga. Ele falou, mas quebra um galho, tá? Eu sou frequent flyer, eu tenho milhagem, eu venho todo dia. Eu falei, amigo, não tem nenhum crédito aqui no seu cartão, vai ficar de fora. Por favor, não atrapalhe a passagem. Tá bom. A Gemara conta que a época que aconteceu isso era inverno, e estava nevando. Então, de repente, olharam dois rabanim grandes que estavam na sinagoga, olharam para o teto e falaram, olha, todo dia tem luz e hoje está escuro aqui na sinagoga. Eles viram o formato de uma pessoa no teto, no telhado da sinagoga. E a Gemara conta que era Shabat aquele dia. Hillel ficou no teto da sinagoga para poder escutar o shiur e não perder o shiur. Já que não posso entrar pela porta, eu vou escutar pelo teto o shiur. E quando foram capturar ele lá do teto, ele estava com 1,5 metro de neve sobre o corpo dele. Está escrito na Gemara 3 amot em metros são 1,5 metro. Correram no Shabat, esquentaram água quente para ele, mesmo que não pode esquentar água quente no Shabat, mas para salvar uma vida, óbvio que pode, vechai baem. Esquentaram água de Gemara para ele, e ele sobreviveu. E a Gemara fala, Kedai haya Hillel, valeu a pena Hillel fazer um Hilul Shabat para salvar a vida dele. Olha que nobre, ele ficou em cima do teto da sinagoga para não perder a aula. Tá bom? Um sonho de qualquer escola, mas é um sonho, tá bom? Mas com Hillel aconteceu de verdade. Agora, tá certo que se a gente estivesse lendo um conto de fada, seria lindo, comovente, um patrocínio Kleenex. Fofo demais. E Hello Kitty, obviamente. Mas pessoal, prestem atenção. A Gemara é o cérebro de Hashem, é algo verdadeiro. O Hafetz Haim pula sobre essa Gemara e fala, a Gemara não pode ser verdadeira. Pergunta o Hafetz Haim, não pode ser, mas por que não? Diz o Hafetz Haim que todas as Gemarot têm que ser verdadeiras uma junto com as outras. Se uma Gemara fala que, por exemplo, Hashem pediu algo branco, não pode estar escrito na outra Gemara que Hashem pediu algo preto. Porque as Gemarot têm que ser conviver, coexistir juntas. E qual o problema? Diz o Hafetz Haim para a gente o seguinte, olha que bomba de pergunta. A Gemara fala em que tu vota na página 50a o seguinte, quanto eu posso gastar para fazer uma mitzvah? Sério? Tem isso na Gemara? Tem. A Gemara fala em que tu vota para a gente que a pessoa tem que gastar até no máximo 1/3 do que ele tem para fazer uma mitzvah. Mais do que isso, não. Então, se eu tenho 100, eu gasto 33,3 no máximo para fazer alguma mitzvah. Então, pergunta a Gemara, pergunta o Hafetz Haim melhor dizendo, como que ele ganhava uma moeda todo dia? Ele dava metade para poder estudar a Torá. É proibido. Porque a Gemara falou para a gente, o máximo que eu posso gastar para fazer uma mitzvah é quanto? 33% e não 50%. Então, em vez de a Gemara, que fala sobre ele ser algo nobre, ele devia ser algo aib, feio. Pergunta o Hafetz Haim, então, como que a Gemara fala sobre ele algo nobre? O Hafetz Haim fala para a gente algo bomba, que é o tema do shur de hoje, queridos. É o seguinte, o Hafetz Haim é o seguinte, na própria Gemara que fala sobre Hillel, Hillel falou, eu quero entrar na sinagoga mesmo que eu não tenha uma moeda, por isso que ele ficou no teto. Está escrito na Gemara, para escutar Lishmoa, Divrei, Elokim, Chaim. As palavras de Hashem. Diz o Hafetz Haim, na própria Gemara já está a resposta para a pergunta, como que ele podia gastar 50% do salário dele, se a Torá só permite 33% para fazer uma mitzvah. Hillel via a Torá como o quê? Vida. Porque está escrito na Gemara, ele foi na sinagoga para escutar o quê? Divrei Elohim Chaim, escutar as palavras de Deus, que é vida. Essa é a tradução. Então olha que bomba. Quanto que alguém tem que pagar para salvar a vida dele? A pessoa tem R$100 e custa R$100 para salvar a vida dele. Quanto que a Torá fala para a pessoa gastar para salvar a vida dele? Os próprios 100, e vai pegar até emprestado. Então diz a Gemara, olha que bomba, como que Hillel gastava mais do que 33% para escutar a Torá, meia moeda ele gastava para entrar no Betamidrash, diz o Hafetz Haim algo bomba. Hillel via a Torá como vida. Sem Torá eu não tenho vida. Quanto eu tenho que pagar para salvar minha vida? Tudo? Então eu estou pagando tudo que eu tenho para poder entrar na sinagoga. Inclusive quando não posso, vou para o telhado, mesmo ao custo de, infelizmente, talvez ter ficado congelado. O Rav de Ponovitch costumava dizer que no Birkat Hamazon a gente faz na segunda brachá. Birkat Hamazon é a única mitzvah da Torá. No Birkat Hamazon, na segunda brachá, o Birkat Hamazon é a única brachá que é uma mitzvah da Torá.
Única brachá que é uma mitzvah da Torá. Na segunda brachá do Birkat Hamazon, a gente fala o seguinte texto. Al Chaim ve'al Toratecha shelimatanu. Sim, a gente fala, Hashem, muito obrigado pela vida e a Torá que você me ensinou. E ve'al Hamazon shetazanu mefarnei otanu. Muito obrigado pelo sustento que você também, HaKadosh Baruch Hu, me dá todos os dias. Dizia o Rav de Ponovitch sempre, está escrito Al Chaim ve'al Toratecha shelimatanu. Obrigado, Hashem, pela vida e pela Torá que você me ensinou. Chachamim, quando instituíram essa brachá sobre o Birkat Hamazon, sobre a vida e sobre a Torá que você me deu, não foi por acaso e colocaram a palavra vida e Torá uma do lado da outra todo dia quando a gente faz Birkat Hamazon. Não, hoje em dia não se faz Birkat Hamazon porque é pão mezonot, tá bom. Mas quando se faz Birkat Hamazon, Al Chaim ve'al Torá. Por que se fala vida e Torá um do lado do outro? A resposta é, diz o Rav de Ponovitch, porque sem Torá, olhem a frase que ele fala, pessoal, que tipo de vida já é capaz de existir? Pessoal, olhem que frase forte. Sem que a pessoa tenha a Torá, que tipo de vida já que a pessoa pode ter com ele? É curioso, já que a gente está falando de Torá, é o tema de hoje à noite, estudo de Torá. O Rashi é famoso, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vayetze, Parashat Vayetze, Sefer Bereshit, Vayetze Yaakov mi Bershava, Vayelech Harana. Saiu Yaakov de Bershava e ele foi para Harana. Ops, Rashi faz uma pergunta. O que devia estar escrito? Quando Avraham Avinu, por exemplo, saiu da casa dele, que está escrito Lech Lecha, Vayelech, o verbo ir. Por que está escrito Vayetze? Pergunta Rashi, por que nunca antes estava escrito Vayetze? Em relação a Yaakov, está escrito Vayetze, que ele saiu. Essa é a pergunta do Rashi. Rashi responde algo que eu acho que é famoso. Rashi fala, olha, para contar para a gente que quando ele saiu da cidade dele, Yaakov, ficou um buraco na cidade, sentiu-se um vão na cidade. Vayetze, não que ele foi. Quando você fala que alguém foi, quer dizer, ele foi de ponto A a B. Mas a Torá escreve Vayetze para ensinar para a gente o quê? Não que ele foi, que ele deixou uma lacuna aqui na cidade onde ele saiu e abandonou. Quando Yaakov saiu de Bershava para ir para Haran, ficou um buraco aonde? Em Bershava. Por isso está escrito Vayetze e não Vayelech. Esse é o Rashi. Agora, se a gente puder olhar o Rashi com mais carinho, eu perguntaria para o Rashi o quê? Yaakov foi qual patriarca? Terceiro. Avraham Avinu já saiu de alguma cidade para outra durante a vida dele? Avraham Avinu andou um monte. Em nenhum lugar está escrito Vayetze Avraham. Yitzhak saiu alguma vez na vida dele? Um monte! De um lugar para o outro. Ele não saiu de Israel, mas ele saiu de um terreno de Israel, dentro de Israel para o outro. Em nenhum lugar na Torá está escrito Vayetze Yitzhak. Está escrito Vayelech, e foi. Por que somente em relação a Yaakov está escrito Vayetze? E Rashi pula e aponta, uau! Quer dizer que ele deixou uma lacuna no lugar de onde ele saiu. Porque em relação a Avraham e Yitzhak não tem nenhuma vez escrito isso. Olha que bomba. A fonte desse Rashi, que fala que Vayetze, que deixou um buraco, é o Midrash Rabbah. O Midrash explica isso, essa é a fonte do Rashi. Eu fui procurar no Midrash, o Midrash faz uma pergunta mais forte ainda. Olhem que assustador. Quando Yaakov saiu da cidade dele, Yitzhak e Rivka ainda estavam lá. Como assim ele deixou um buraco? Yaakov saiu, tá ótimo, mas Yitzhak e Rivka ficaram lá. Então, supriu-se já algum buraco que Yaakov teria deixado. O que quer dizer que Yaakov saiu e deixou uma lacuna em Bershava? Pessoal, a resposta é a seguinte. Avraham Avinu simbolizava o quê? Hesed, bondade. Olha que espetacular. Quando alguém que faz muito Hesed sai de uma cidade, ele abriu escolas, ele abriu hospitais, ele coordena essas coisas, ou qualquer outra instituição, ele abriu o que for. Não precisa ser uma instituição, ele ajuda alguma pessoa, também é Hesed. Essa pessoa deixa um buraco, uma lacuna na cidade ou não deixa? Sim. Certeza que deixa. Então, sobre Avraham Avinu, não precisa falar que deixou uma lacuna. É óbvio. Quando Avraham Avinu saiu, deixou-se uma lacuna. Yitzhak, por que não falou que Yitzhak saiu e deixou uma lacuna? Porque é óbvio. Yitzhak está escrito que ele plantou uma vez algo e saiu 100 vezes mais. Quer dizer, Yitzhak, quando ele investia alguma coisa, o ganho dele, ele aplicava $100 numa ação, quando ele ia resgatar a ação, não depois de 100 anos. Pouco tempo, short term, quanto é 100 vezes 100? 10 mil. Imagina, se aplica $100, 10 mil, não dá nem graça de trabalhar muito tempo. Então, Yitzhak era muito rico, era famoso. Quando Yitzhak sai da cidade, ele é famoso. Certeza que o quê?
deu uma lacuna na cidade, sentiu-se um buraco na cidade. Agora, olhem que bomba, diz o Midrash para a gente, pessoal. Quando Yaakov saiu da cidade, qual é a única frase que a gente sabe sobre Yaakov? O que define Yaakov? O que está escrito no RG de Yaakov, no crachá da corporação de Yaakov? Qual era a função de Yaakov? Está escrito um passuco sobre Yaakov. O que Yaakov tinha para oferecer? Avraham era Hesed, deixou uma lacuna, certeza. Yitzhak era bilionário, então, obviamente, que ele movia as coisas. Uau, ele desapareceu. O número 1 da Forbes desapareceu dessa cidade. Agora, quando Yaakov saiu da cidade, sobre Yaakov está dito um passuco. Está escrito sobre ele um passuco. Ishtam Yoshevu Ali. That's it. Sobre Yaakov está escrito só isso. Yaakov, quem era Yaakov? Ishtam, uma pessoa íntegra. A gente às vezes até traduz bobinho, mas bobinho é pejorativo, então traduz em íntegra. Yoshevu Alim. O que Yaakov fazia? O que ele fazia? Oi, 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 tá no Rabanan, oi, 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 that's it. Isso era Yaakov. Quando Yitzhak saiu da cidade, deixou um gap na cidade, porque faltou dinheiro. Os shluchim não conseguiam mais ir lá, que Yitzhak saiu. Não conseguiam mais arrecadar dinheiro lá, porque o mega bilionário da cidade saiu. Quando Avraham Avinu saiu da cidade, poxa vida, as pessoas que ele ajudava ficaram de mãos ao alto. Mas quando Yaakov saiu da cidade, o que muda? Ele ficava sentado na sala dele estudando Torá. Diz o passuco para a gente, é isso que o Rashi vem ensinar para a gente no Midrash. Vayetze Yaakov, quando Yaakov saiu, fez um buracão na cidade. Mesmo que Yitzhak e Rivka estavam lá, mas quando o símbolo de Yaakov era a Torá, quando o Talmid Chacham sai de um lugar, o Yehudi que tem Torá e Mitzvot, tem que acreditar, um Yehudi que tem Emuná e estuda a Torá, tem que saber que isso deixa um buraco aonde ele está. A falta de Torá, uma palavra menos de Torá, faz uma repercussão gigante, ainda mais quando se tratava de Yaakov. Quando estava preparando o shiur, lembrei de um episódio verdadeiro. Uma vez teve um jantar, um dinner, hoje é mais famoso, naquela época não era tanto famoso, de arrecadar, angariar fundos para um hospital. O Hafetz Chaim participou desse dinner. E obviamente, quando o Hafetz Chaim foi, isso trouxe muitas outras pessoas para ajudar esse local, esse hospital. Sentaram lá, tem aquela mesa mais na frente das pessoas que vão doar mais, deram um kavod maior para essas pessoas. Quem estava numa das mesas principais nesse dinner, nesse jantar? Algumas pessoas que usavam um Torá que ninguém conhecia. Então os organizadores desse dinner para o hospital, em prol do hospital, falaram para o Hafetz Chaim Rav, o que esses caras estão fazendo aqui? O dinner é para ajudar um hospital, não para abrir uma yeshiva. E se fosse para abrir uma yeshiva, o que esses barbudos me permitam? Né? Esses relibas estão fazendo aqui. O Hafetz Chaim falou, eu espero que cada um de vocês doe um leito. Eles falaram, sim, um leito já é bastante porque a gente pode ajudar para o hospital. O Hafetz Chaim falou, eu agradeço a todos vocês que vão ajudar um leito, tenho muita karatatov, gratidão por vocês, em nome desse hospital. Mas esses rabanim que estão aqui, que estudam Torá, eles fazem com que não se necessite de pelo menos 10 leitos. Então, vocês vão ajudar para quando a pessoa já ficou enferma. O poder da Torá é para que não deixar que as pessoas nem cheguem lo aleno a ficar doentes. Então o que eles estão fazendo aqui são pessoas que sem ele, o hospital teria que ter mais gente. Essa é uma visão mais sofisticada de ver algo chamado em hebraico Talmud Torá, o estudo da Torá. Uma vez teve no Brasil uma pessoa que, já contei para vocês, eles falam que homem não chora, mas eu lembro, já era casado há alguns anos, era Salomon, que tem a Refuah Shlema, Mashgiach de Leikut, homem gigante, teve no Brasil e ficou 3 dias de férias, tive a sorte de ele estar sem nada para fazer e precisar de acompanhar ele, levar ele, trazer ele. Então o que eu aprendi dele em 3 dias, acho que eu não aprendi em anos em outros lugares. A história aconteceu com o pai dele, ele contou. Pós-guerra, o pai dele cuidava de prisioneiros de guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, do campo de concentração. Uma vez, Rav Salomon viu o pai dele indo entregar para algum dos prisioneiros, obviamente que não na frente dos outros, para não angustiar nenhum dos outros, uma caixa de cookies, de bolachas.
Então o filho, Rav Salomon, perguntou para o pai, Abba, por que você está indo entregar uma caixa de cookies, de bolacha, que era algo precioso, era como se fosse um diamante naquela época, justo para esse senhor? Então o pai do Rav Salomon respondeu para ele o seguinte, pessoal, olhem o que quer dizer Talmud Torah. Esse homem que eu estou indo entregar uma caixa de cookies para ele, de bolachas para ele, o pai dele entrou no campo de concentração e tentou de todas as formas esconder algo religioso. Talvez alguns conseguiam esconder um tefilim pequeno, mas o pai dele não conseguiu esconder nada. Nada religioso. O pai dele, o que ele sabia era algumas Gemarot, trechos do Talmud de cor. Ele era o pai desse menino, que eu estou indo dar as bolachas para ele, era um Magid Shiur, era uma pessoa que dava Shiur em Lodz. Dava Shiur de Daf-Yomi todos os dias. E ele estudou com o filho dele dentro do campo de concentração 200 páginas de Gemara de cor. Sério? Disse o pai do Rav Salomon para ele, sim. Ele merece uma caixa de bolachas. Só isso, porque naquela época a caixa de bolachas era muito. Porque, pessoal, dentro do campo de concentração, estudar com os filhos, com o filho, 200 páginas de Gemara de cor. É algo magno. Como que alguém é capaz de fazer isso? Isso ele não conta, mas eu pensei sozinho, talvez, acho que é verdade. Porque eles sabiam o valor de uma palavra de Torá. Uma palavra de Torá. Quanto mais ainda 200 páginas de Torá, quanto mais ainda 200 páginas de Torá de cor, quanto mais ainda em PG, dentro de um campo de concentração. Tem um dos pontos que acho que todo Yehudi devia saber isso, junto com o Shema Israel. Quando estava preparando o Shiur, eu me lembrei, depois eu demorei para achar, mas a gente sabe que a gente tem Talmud Bavli, que foi feito no Iraque, e Talmud Yerushalmi, foi feito em Yerushalayim. Menos famoso, mas também é um Talmud. No Talmud Yerushalmi, no começo de tratado de PA, está escrito, pessoal, olhem as palavras que está escrito lá. Afilo, só tradução. Kola olam kulo, o mundo inteiro, eino shave, ledvar echad min Torah. Uma coisa de Torá, um assunto de Torá, não sei se é um assunto ou uma palavra, fiquei na dúvida, então vou traduzir dos dois jeitos. Um assunto de Torá, algo de Torá, o mundo inteiro não vale algo de Torá. O que quer dizer isso? Dizem os comentaristas, se a gente somar todas as mitzvot do mundo, que foram feitas desde Bereshit até hoje, todas, inclusive de Moshe Rabbeinu, sim, inclusive de Rabi Akiva, inclusive desse, inclusive daquela pessoa, sim. Somando o Arbat Aminim que pegaram na Inquisição, sim. Somando a Matzah que pegaram no campo de concentração, sim. Somando aquela ajuda que meu pai deu para o amigo dele, chegando de Halab da Polônia, sim. Que Budavaim que eu fiz para meu pai, sim. Somando tudo isso. Isso não equivale ao Zehut, pessoal, de algo de Torá. Síntese Gemara em Yerushalmi. Ninguém discute com isso. Afilu kola olam kuloi no shave lidvar echad min Torá. Mesmo o mundo inteiro não se equipara a um ponto da Torá estudado. Por isso que qual a mitzvah mais difícil de se fazer? Estudar a Torá. Para ir na sinagoga Minha Arvit, muito mais cheio do que sentar num shiur de Torá. Para sentar num shiur de Torá, toca o celular, dá cansaço, tudo acontece. Por quê? Porque a mitzvah mais poderosa que tem que ter Yetzerará, em contrapartida, muito mais difícil. É normal isso, é lei da natureza, lei da física. Está escrito, eu acho que é por isso que a Gemara conta para a gente, tem uma coisa que Hashem chora. Sério, Hashem chora? Sim, com lágrimas. Acho que sim, mas que ele chora está escrito. Al-Mishev Sharlo Lasok Batorá, diz a Gemara para a gente, vem no seca. Hashem chora sobre uma pessoa que é capaz de estudar a Torá. Todo mundo é capaz hoje em dia. Deus me livre, alguém que é cego, tudo. Mas também é capaz, mas pessoas saudáveis, graças a Deus. Al-Mishev Sharlo Lasok Batorá, vem no seca. Essa pessoa não se envolve em Torá. Sobre essa mitzvah está escrito que Hashem chora. Sobre alguém que não coloca tefilin é muito triste, mas não está escrito que Hashem chora. Por que justo Torá? Porque Torá é a coisa, é a bomba, é a gasolina, é o gerador de Bnei Israel. Essa é a vitamina do nosso povo. Esse é o órgão que a gente mencionou no começo do shiur, que é um órgão vital para o nosso povo. Todas as mitzvot são importantes e ninguém pode comparar uma com outra e saber qual é mais importante. Mas Chachamim contou para a gente que Talmud Torah keneged kulam. Isso Hashem contou para a gente. A mitzvah mais importante do mundo é Torá. Ah, tá bom.
e eu que sou mulher, escutando, o que muda isso para mim? Mulher tem mitzvah de Talmud Torá? Mulher tem uma mitzvah de saber as leis pertinentes ao que ela faz no dia a dia. Não tem mitzvah de Talmud Torá? Mulher não precisa estudar um Rashi, um Tosfot? Então o que isso tem a ver com uma mulher? Nunca podemos esquecer essa Gemara. A Gemara pergunta qual o mérito que uma mulher tem. O que é mérito que a mulher tem? Então, a resposta é, quando o marido vai no shiur, e ele chega em casa, os filhos já estão dormindo, talvez por isso que ele vai no shiur, tá bom? A mulher coloca eles para dormir, em vez de falar, você foi no shiur, não ajudou, não que o marido não precise ajudar, mas naquela vez você foi no shiur e você não ajuda, você sai de manhã cedo, você não me ajuda com tal coisa. Quando a mulher aprecia o fato que o marido vai no shiur estudar, quando a mulher aprecia que o filho vai estudar a Torá, assim está escrito na Gemara, esse é o mérito da mulher. E muitos comentaristas fazem a mesma pergunta. Esse é o mérito da mulher? Entendi. Quem cuida da cachorro de casa? Eu nunca perguntei na minha casa, para minha esposa, quando ela me escreve alguma coisa, se esse prato de arroz e feijão é carne com leite. Nunca perguntei para ela. Tem uma carne lá, nós assumimos que não tem leite. Se tem leite, assumimos que não tem carne. Quem cuida da cachorro em casa? A mulher. Quem cuida de um monte de coisas em casa, ela me dá quem cuida, a mulher. Hayef Karet, se não fizer. Então presta atenção, o mérito da mulher é que o marido vai estudar e ela bate palmas para ele. O mérito da mulher é que ela leva os filhos para a escola e traz os filhos para a escola de Torá. Presta atenção, e todos os outros méritos se apagam? Por que não são considerados? A resposta é uma só. Todos os comentaristas falam a mesma resposta. Que a vitamina de Bnei Israel essencial, qual que é? Torá. Então a pergunta da Gemara é qual o mérito da Torá em relação... Qual o mérito da mulher em relação ao quê? Torá. A Torá, porque esse é o mérito que segue, que gera, que é o gerador de Bnei Israel. Todos os outros mitzvot são importantes, mas o gerador de Bnei Israel qual que é? É a Torá. Então pergunta a Gemara, se uma mulher não tem mitzvah de Talmud Torá, qual que é o mérito dela? Qual a conexão dela com essa mitzvah importante? Responde a Torá que o quê? O fato de levar os filhos na sinagoga, trazer, quando o marido vem, deixar a sopa quente, não falar, pega a sopa aí no micro-ondas e não me enche. Uau, que legal que você foi no shiur, esse é o mérito da mulher. Pessoal, infelizmente, se a gente for ver, 6 milhões do nosso povo, acho que talvez mais, a gente não sabe infelizmente o número, cada um é um, falar 6 milhões até é vulgar, cada pessoa é uma pessoa, do povo foi exterminado. Recentemente, né? Quase. Deixa eu voltar para a Inquisição, também são números gigantes e outras perseguições. Agora, olha que interessante. Com tudo isso que está escrito, desse lado triste, tem um lado feliz. Hashem fala para a gente que ninguém nunca vai conseguir destruir Bnei Israel. Nunca. Pode tentar, pode conseguir matar 6 milhões de pessoas, mas ninguém nunca no mundo, e muitos tentaram, a gente sabe disso infelizmente, que vão conseguir destruir Bnei Israel. Porque onde tem Coca-Cola... máquina de Coca-Cola tem o quê? Um judeu, ou pelo menos algum israelense, né? Então, olhem que os próprios não-Yehudim sabiam que Torá é nosso órgão vital. Sério? Sim. Teve, recentemente, história verdadeira também fui procurar, tem uma Hassidut, eu não sei se ela existe ainda hoje, tá bom? Vocês vão ver se vocês conseguem falar o nome da Hassidut. Radoshitz. Tá bom. Nome de uma Hassidut, eu não vou repetir, senão não tem graça. Tá bom? Esse nome, tinha um Rebbe nessa Hassidut, cada esquina tinha um Rebbe naquela época, com certeza, e o sobrenome dele era Finkler, tá bom? Finkler foi deportado para um campo de trabalho não famoso, quer dizer, não conhecia, Skarcisko. Nesse campo, ficava na Polônia, procurei um pouquinho, 25 a 30 mil, não tenho o número exato, de Yehudim, deixaram de existir nesse campo de trabalho. Lá, não se tinha Tefilin, não se tinha Tzitzit, não se tinha Gumará, não tinha nada de Torá. Os Yehudim de lá conseguiram esconder meia página de uma Gumará rasgada. É isso que eles conseguiram ter de coisas religiosas lá dentro. A diária de trabalho, eles contam, naquele campo de trabalho forçado, era de 14 horas por dia. Só 14 horas por dia. No fim de todos os dias, havia um grupo, não eram todos, mas havia um grupo que havia um shiur diário dado por esse Rav Finkler, que era Rebbe de Radoshitz. Esse shiur, ele era 100% o quê? Clandestino.
qualquer pessoa que descobrissem eles naquele momento, estudando Torá dentro de um campo de trabalho, seria o quê? Morto. Não era belo dia, mas foi um dia. Eles estavam estudando, e o Rebbe estava dando shiur para eles, de uma Gemara. Eles escutam passos de bota chegando, e a porta se abre. Um capo entra com o comandante dentro da sala onde estamos estudando Torá. Pessoal, e o capo fala para o comandante as seguintes palavras em alemão. Vou tentar dublar. Der it lernt alle mol teure. O que quer dizer isso? Vocês, Yehudim, estão a todo momento estudando Torá. O Rebbe, com muito medo, em vez de escutar essas palavras como algo pejorativo, escutou isso como um elogio. Mas, obviamente, que eles estavam com medo. Pessoal, o comandante vira para o capo e fala as seguintes palavras para o capo, olhando para os Yehudim. Dessa forma, nós nunca conseguiremos contra vocês. Bate a porta e sai de lá. E todas as pessoas que estavam naquele momento, não, alguns faleceram infelizmente, mas nenhum faleceu daquele momento de estar estudando o Torá. Por quê? Porque mesmo não Yehudim falaram o quê? Alemães, e chamamos de Zichram, quando tem Yehudim estudando o Torá, a gente não consegue contra vocês. A gente pode conseguir 6 milhões, mas contra vocês a gente não vai conseguir. Porque a gente sabe que a vitamina que mantém o Israel bombando é a Torá Kedoshá. A Torá contém tudo. Tudo. Sério? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei o que muda muito na vida das pessoas, mas é uma das top 10 perguntas que toda criança tem, alguns adultos também. A Gemara responde isso? Responde, porque a Torá tem que conter tudo. A Gemara conta pra gente que a galinha veio antes do ovo. Prova. A Gemara fala pra gente que o mundo já foi criado num estágio que é maduro, desenvolvido. Então, a galinha, o ovo desenvolvido, o que forma? A galinha. Tudo está na Torá. Olha que interessante. O homem veio do macaco? Não? Tá bom. Todo mundo que te falar que o homem não veio do macaco, faça uma pergunta de volta para ele. Sem ser mentiroso. O homem é parecido com o macaco ou não? Não fiquem ofendidos, mas o homem é parecido com o macaco ou não? É? Tá bom. Então, se o homem não veio do macaco, mas o macaco é parecido com o homem é parecido com o macaco, eu sei que tem muitos homens que parecem macacos, mas não é isso que eu estou falando. Se o homem é parecido com o macaco, por que isso, se o homem não veio do macaco de fato? Tem isso na Torá? Tem. Novidade para todos nós. A Gemara em Sanedrin, no último capítulo, na página 109a, diz para a gente que na Torre de Babel, haviam 3 grupos que foram lutar contra Hashem, que fizeram a Torre de Babel, Sefer Bereshit. Um grupo falou, nós queremos morar no topo da torre. A gente quer morar lá. Então Hashem, o que fez com eles? Espalhou eles. Falou, vai para um para cada lado. Colocou um no Brasil, um nos Estados Unidos, um na Noruega, espalhou eles. Um segundo grupo falou, a gente quer guerrear contra Hashem. Hashem transformou esses homens em macacos. Pessoal, acompanhem comigo, já volto para esse grupo. O terceiro grupo a gente vai fazer idolatria, Vodazará. Então Hashem falou, eu vou criar agora a cultura inglesa, Red Balloon, e criou um monte de dialetos, que até então só havia Lashon HaKodesh. Agora olha que interessante, já que um dos grupos que eles falaram, a gente vai guerrear contra Hashem, Hashem transformou eles em macacos. Então não é que o homem veio do macaco, o macaco sim veio do homem. A Torá conta isso pra gente. Tem até isso na Torá? Tem. Por isso que se alguém te perguntar por que o homem é parecido com o macaco é parecido com o homem, qual a resposta? Porque o macaco sim veio do homem. Não é verdade. Não tinha macacos em Briatolam. O macaco veio do homem. O macaco não foi criado, claro que não. Inclusive no Shulchan Aruch, é filosofia judaica isso também, mas olhem que atenção, o Shulchan Aruch tem uma alahá que segue isso. Sério? O que está escrito? Diz o Shulchan Aruch pra gente, Orachaim, Siman 225, alahá 8. Quando alguém vê um macaco, ele fala de uma brachá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, meshaneh habriot. Que Hashem mudou as criaturas. Por que mudou a criatura? Porque quando você vê uma galinha não mudou a criatura, porque o macaco era um homem que virou macaco, meshaneh habriot, é uma brachá. Não conhecia essa, Torá também é cultura. Só esse animal? Tem outro animal, mas o estilo de hoje é o macaco. Por que o homem é parecido com o macaco? Por quê? Porque o macaco veio do homem. A Torá contém tudo. A Torá é o DNA do mundo. Pessoal, quando a gente tem uma dúvida, eu sei que está escrito nos outdoors aí, tem alguma pergunta? Tem 2 formas de responder a pergunta. Como você faz? Como responde uma pergunta? Ou vai no posto Ipiranga, não é assim? E a segunda é dar um Google, né? Pessoal, o Yehudi tem que aprender
a também dar um search, um Google dentro da Torá. Perguntar para alguém. Perguntas que a gente fez. Torá é o DNA do mundo. Deixa eu dar mais um ou dois exemplos, para a gente ver quanto que a Torá contém tudo. A gente sabe que tem algo recente, quase que recente, chamado Pi. 3,14 and so on. Não é? O Tosfot e a Gemara em Sukkah trazem a conta do Pi, traz a conta do Pi 3,14, e o Tosfot calcula como chegar a 3,14 sem nenhuma calculadora. É um Tosfot brilhante. O Tosfot pega um círculo, vai desenvolvendo até ele chegar no Pi da inclinação, quanto que é um Pi. Da onde o Tosfot sabe isso? Como o Tosfot sabe isso? Como a Gemara sabe isso? Me permitam que pergunta ridícula. Se a Gemara é o cérebro de Hashem, como assim como a Gemara sabe isso? O mundo, a Gemara, é o DNA do mundo. Como a Gemara sabe isso? A gente devia perguntar como que descobriram o Pi, não como que a Gemara descobriu isso. Porque na Gemara contém tudo. Inclusive, olha que interessante, hoje em dia tem uma teoria que o mundo ele é plano. Tem um nome, isso esqueci o nome. Tem uma teoria hoje em dia que o mundo ele é plano. Teoria famosa, me fugiu o nome agora dessa teoria. Depois vocês procuram no Google. Que o mundo é plano hoje em dia. O que a Torá tem a dizer? O mundo ele é plano ou não é plano? Quem estuda da Filmi, está lá. Está na Gemara. Masechet Avodah Zarah, na página 41. A Gemara fala que tinha um tipo de idolatria que segurava um bastão com uma bola em cima. E a Gemara fala, por que segurava uma bola? Para mostrar que aquela idolatria, como se fosse, domina sobre o mundo inteiro. Pessoal, por que segura uma bola e não um knafe? Por que segura uma bola e não um taco de beisebol? Para mostrar que domina o mundo. A resposta diz o Tosfot, porque já que o mundo é redondo, como é que eu simbolizo que a idolatria, como eles simbolizavam antigamente que a idolatria é dona do mundo? Com uma bola. Daqui, diz o Tosfot, a gente vê que o mundo é redondo. Sério? Se vocês procurarem na história do mundo, tem teorias que achavam, no começo da história do mundo, que o mundo era sustentado por elefantes. Ridículo não, ridículo hoje, mas foi uma teoria muito inteligente por muito tempo. A Gemara nunca teve dúvida, a Torá nunca teve dúvida, o mundo sempre foi e sempre será redondo. Só um último exemplo. Olhem que bomba. Quanto tempo demora o ciclo lunar? 3, 5, 4. Pessoal, olhem que bomba. O ciclo lunar, uma volta do ciclo lunar. Rabban Gamliel ele fala em Masechet Rosh Hashanah, eu aprendi do meu pai do pai dele, até Moshe Rabbeinu, que o ciclo lunar demora 29 dias, 12 horas, 2/3 de uma hora e 73 frações, dividindo uma hora em 1080. Bom, depois, vocês pegarem calculadora, eu fiz isso, dá 29 dias, o ciclo lunar, vírgula 53059. Tá bom? Esse é o tempo que demora o ciclo lunar. A NASA, não anos, não centenas, milhares de anos depois, com toda a tecnologia que tem, espetacular, e sabedoria tem, chegou ao número 29 dias, 53,53058. Quer dizer, no sexto dígito, deu uma diferença. Até que depois, em Berlim, na Alemanha, eles se corrigiram e ajustaram o dígito, falando que estava errado o dígito da NASA anterior. É um dígito bem próximo do que a Torá falou, no sexto dígito com uma diferença. Pessoal, quando em Berlim, na Alemanha, quando a NASA descobriu qual é o ciclo lunar, a Gemara já falou isso para a gente faz tempo em Masechet Rosh Hashanah, não é uma explicação, não é uma gematra, tradução da Gemara, põe a tradução. Disse Rabban Gamliel, o ciclo lunar demora tanto tempo e acabou, está escrito. Por quê? Como? Porque a Torá contém tudo. E falando em Torá, nessa fase final do Shiur, a gente tem que lembrar que a Torá tem algo poderoso dentro dela, e o Yehudi que não sabe disso, está faltando um pouco de musculação e informação dentro dele. O Midrash Rabbah fala para a gente o seguinte, no começo de Sefer Devarim, o seguinte: cada vez que o Yaakov se deparou com Esav, a gente lembra na Torá, e a Torá conta isso para a gente aprender uma lição para o futuro. Então diz o Midrash para a gente o seguinte: cada vez que um Yehudi vê Esav perseguindo ele, para onde ele tem que fugir? Igual Yaakov fugiu. Yaakov está escrito Penulachem Tzafona. Yaakov foi para Tzafon, para o norte, ele fugiu para lá. Então, no futuro, século 21, século que for, onde vocês estiverem, quando Esav começar a lhe perseguir, foge para Tzafon. Yaakov e Esav é uma lição para o mundo. Mas o que é Tzafona? Eu conheço Cafona, não conheço Tzafona.
Foge para Tzafon. O que isso me ensina hoje no século 21, em qualquer lugar do mundo? Vai para os Estados Unidos? América do Norte. Belém, pode ser. Olhem que bomba. Diz o Midrash, a palavra Tzafona, e o Midrash prova isso de um pasuk, se refere à Torá. O Midrash prova de um pasuk que a palavra Tzafon é um apelido para a Torá. Quer dizer, quando eu tiver algum problema no século 21, para onde eu devo me esconder? Obviamente que eu vou fazer meu esforço, eu não vou fazer nada de uma forma maluca, porque isso não é saudável, mas eu tenho que saber investir minhas forças dentro da Torá. Daqui aprendeu Rav Shach Zichron Libracha Rosh Vadiponovich o seguinte, desse Midrash. Quanto maior a escuridão que tem, Esav, que eu preciso para tirar a escuridão, como se tira a escuridão? Com luz, eu preciso de luz. O que cria luz dentro do nosso povo? O que diz o Midrash? Foge para Tzafon. O que é o Tzafon, diz o Midrash? Torá. O problema que nós temos hoje é a assimilação, Yehudi com não Yehudim de casamento, ou assimilação de ideias também, quando a gente vive mesmo entre Yehudim, que a gente acaba até se perdendo, nem lembra mais quem nós somos, muitas vezes, infelizmente. A única coisa que combate a assimilação na veia é Talmud Torá. Todo o resto é resto. Quem contou isso pra gente? Hashem! Penu lachem tzafona. Esav vai tentar vir contra você. Esquece disso. Você está no século 21. Fica Dib, fica Light, fica Sussa, meu amigo. Sim, posso ficar Dib, Light e Sussa, mas tem que lembrar quem sou eu. O que me faz lembrar quem sou eu? Torá Kedoshá. Não tem outra forma. Eu fiquei pensando, e se a gente olhar para outra... Pessoal, tentem olhar no mundo inteiro, norte, sul, leste e oeste, muitas Kehilot, muitas congregações tentaram inúmeras formas para Keilah começar a funcionar. Mais forte, ou revitalizar, qual que seja a palavra. Pode ser com um curso de inglês, pode ser com um curso de Aniod Chai, Am Israel Chai, dança israelita. Pode ser também. Mas pode ser com muitas coisas, que também podem ser, mas não pode ser só isso. Por quê? Porque mais sábio do mundo é aquela pessoa que aprende da história e não faz os mesmos erros. E Hashem contou pra gente. E olha, só olhar para o mundo, isso não precisa de provas. As comunidades no mundo que floresceram foram aquelas que investiram os 10 dedos em cima de Torá Kedoshá. Tem que ter outras coisas também? Tem que ter. Tem que ser agradável? Tem que ser. Mas quando tem numa comunidade Kolel, quando tem numa comunidade Talmud Torá, essas comunidades têm êxitos. As outras, pessoal, que com pismonim, com música, com falafel, com comida típica judaica, Hashem falou pra gente, olha, se você quer continuar sendo Yehudi, vivo e florescendo, só tem um jeito. Qual jeito que é? Através da minha vitamina que é Talmud Torá. Rav Shach sempre costumava dizer, em Israel, eu digo infelizmente, tem algo chamado Afganot. Sabe o que é Afganot? Manifestação, protesto, né? Aumentou o preço do shawarma, tem manifestação. Abaixou o preço do ônibus, tem manifestação. Pente o cabelo para o lado direito, tem manifestação. É careca, não pente o cabelo, tem manifestação. Realmente tem muitas... Difícil, não é fácil morar lá, é muito difícil. Então, a gente não pode julgar ninguém, é muito difícil. Mas Rav Shach, Zichron Libracha, costumava dizer, não se tira a escuridão com manifestações com Afganot. Se quiser tirar a escuridão, tem que trazer luz. Luz é... Rav Shach abre mais um kolel. Abre mais um Talmud Torá. Ensina mais um estilo de Torá para alguém. Por quê? Como disse a Gumará para a gente, todas as mitzvot do mundo não valem Talmud Torá. Talmud Torá que é negado Kulam. E olhem que bomba. A gente sabe que qual que é o povo arqui-inimigo do povo judeu? Amalek, boa. Quem foi guerrear contra Amalek? Alguém sabe? Quem guerreou? A gente teve a batalha dos Yehudim contra Amalek. Quem guerreou contra Amalek? Vayomer Moshe el Yehoshua. Boa. Moshe falou para Yehoshua, Bachar lá no Nashim, você vai ser o chefe do exército para guerrear contra Amalek. Assim está escrito na Torá. Pergunta o Hafetz Chaim, por que justo Yehoshua? O que Yehoshua tinha que os outros não tinham? Pediu para Yehoshua, escolha pessoas. Qualquer pessoa podia ter escolhido pessoas para o exército. Por que justo Yehoshua? Porque a Torá conta isso para a gente. O que a Torá fala sobre Yehoshua? Aluno de Moshe Rabbeinu. Ve'anar, ele era um jovem, lo yamish mitochao, ele não saía da tenda. Que tenda? Não saía do estudo.
Então Moshe Rabbeinu falou, quem vai guerrear contra Amalek tem que ser um homem que tem Torá como prioridade primeira na sua vida. A pessoa que tem Torá como primeira prioridade na vida. Óbvio que ele vai ser gentil, óbvio que ele vai ter que ter boas midot, isso é certeza. Mas a gente tem que lembrar, esse é o shiur de hoje, que eu estou falando comigo mesmo, é que a gente possa lembrar, meus queridos, o valor da Torá Akadoshá. Fiquei pensando quando estava preparando o shiur, agora nas yeshivot, é chamado Ben Azmanim, daqui uma semana as yeshivot terminam, porque começam os alunos voltar das yeshivot para os Hagim, Pesach, Sukkot. Quando a gente olha, eu estou falando de verdade, tem que aprender a olhar um voo desse com um sorriso maior. Quando eu olho para um avião, eu vejo chegando em Nova York, chegando em Israel, de Nova York para Israel para Nova York, para o Brasil, para a Europa, para onde for, para a Inglaterra, eu digo alunos que vêm daqui para lá, de lá para cá, e eu vejo uma pessoa que foi dedicar a vida dele com afinco para estudar a Torá. Eu tenho que olhar para esse menino que está descendo as escadas do avião, chegando na Polícia Federal, meu amigo, você que mantém o mundo e que você mantém Bnei Israel. Sem você, o povo seria outro. Sem você, eu seria outra pessoa. Tem que olhar, porque isso, se a Torá é o órgão vital do nosso povo, a coisa mais gostosa do mundo é ter uma casa de Torá. Não tem nenhum prazer, dinheiro, honra. Não tem nada mais gostoso no mundo que ter uma casa de Torá, do que sentar numa mesa de Shabbat e nem precisa nem pedir para um filho. Não é que vai sempre acontecer isso. Mas não precisa nem pedir para um filho fazer uma pergunta de Torá que ele teve. E a filha contar uma história de alguma coisa de Hesed que ele escutou, e a história fluir, e que não for falar quanto a drashá do Rav estava longa, e que o ar-condicionado estava muito quente no Shabbat, e reclamar do preço da carne kasher. É algo espetacular, algo mais delicioso do mundo. Mas para isso, uma vez alguém me contou que um senhor muito influente falou para ele, olha, como você faz para casar seus filhos assim? Esse indivíduo respondeu para esse senhor com muito carinho, olha, você está começando muito tarde. Seus filhos têm 20 anos de idade, agora não dá mais. Você tinha que ter começado quando eles tinham 1 ano de idade. Porque Torá não é uma coisa que, de repente, eu quero Torá. Tem que investir nisso. Nunca é tarde, mas tem que investir nisso. Mas a coisa mais deliciosa do mundo é ter uma casa de Torá. E com esse ensinamento a gente termina. Teve um Rav, que ele foi Rosh Yeshiva de Novardok, uma yeshiva famosa no mundo, não só Ashkenazi, mas no mundo inteiro, chamado Rav Chaim Zaitchik. Ele foi Rosh Yeshiva de Novardok. Ele foi exilado para a Sibéria. Por quê? Porque ele fez um crime muito grave. Qual era o crime que ele fez? Ensinar a Torá. O crime mais grave. Ele tinha que andar, um dos trabalhos dele na Sibéria, era Chaim Zaitchik, era andar 3 quilômetros para buscar água para o povoado onde ele morava. Dá 3 quilômetros para ir, 3 para voltar, com um balde de água na mão. Isso que era algo muito difícil. Chaim Zaitchik, quando estava andando para outra cidade lá, outro vilarejo, procurar água, entrar lá, buscar água, ele vê uma casa com mezuzá. Ele andou na floresta, depois ele vê uma casa, e uma casa com mezuzá perto de onde ele precisava buscar água. Parecia uma miragem. Ele bate na janela da casa, a mulher da casa percebe que ele era um Yehudi, que estava lá, que tinha muitos Yehudim que trabalhavam na Sibéria. Então, ela olha para os lados, vê que não tem ninguém perto, porque senão era perigo de vida para ela. Essa mulher, Yehudi, o que faz? Passa por baixo da porta o quê? Um pedacinho de pão. Eu não tenho muita coisa, mas um pedacinho de pão eu vou te dar. Pessoal, tentem viver a história. Rav Chaim Zaitchik não vai embora. Ele bate de novo na janela da mulher. A mulher fala, olha, eu não tenho mais nada para te dar. Esse pedacinho de pão que eu tenho é o que eu tenho e vou comer a menos minha família hoje aqui. Por favor, vai embora. Chaim Zaitchik devolve o pão para ela e fala o seguinte, por favor, você tem algum livro judaico na sua casa? A mulher fala, olha, eu tenho um livro, é a única coisa que eu tenho aqui e eu não vou abrir mão dele. Por favor, vá embora. Chaim Zaitchik, do outro lado da casa, do lado de fora, fala para ela, por favor, uma página desse livro, por favor. A mulher viu como que esse homem está mais cedendo por uma página de um livro do que um pedaço de pão. Falou, olha, eu tenho um tratado de Masechet Nedarim. Eu vou pegar uma página, rasgar um pedaço do meu coração, porque a única coisa que eu tenho, vou dar para você. Pessoal, esse homem viveu todos os anos na Sibéria com a única riqueza que ele tinha. Uma página de Gemara que ele conseguiu no vilarejo, ao buscar água,
Uma página de Nedarim. Eu fiquei pensando comigo mesmo, quantas páginas de Gemara eu tenho na minha casa? Quem hoje não tem Gemara grande, pequena, Metifta, artes com inglês, francês, japonês? Tem no Google, tem o que você quiser. Pessoal, o homem deu a vida dele e falou, por favor, eu não quero pão, eu quero uma página de Gemara. Por que alguém fez isso? Porque sabia que o mérito do nosso povo é Torá. Me permitam um último minuto e eu termino de verdade, mas fiquei na dúvida se falava isso para vocês, mas eu vou falar porque acho que é importante a gente saber mesmo que não é polêmico, um pouco, mas é verdade. Que mérito nós temos em Eretz Israel? Que mérito os Yehudim têm a terra de Israel? A gente deve gratidão a todo mundo que ajuda, mas e qual o mérito de nós termos a terra de Israel? A gente fala no Birkat Hamazon todos os dias. Berit, Vetorá, Chaim Hamazon. Diz o Shulchan Aruch que quando a pessoa fizer o Birkat Hamazon, tenha cuidado especial e não pular as palavras Berit, quer dizer, Brit Milá, e Torá, estudo da Torá. Agora, por que isso de Shulchan Aruch? Olhem que bomba, pessoal. Explicam o Shulchan Aruch, Chavetz Chaim. Por quê? Porque essa brachá, que é a segunda brachá do Birkat Hamazon, que a gente fala sobre Brit Milá e Torá, está em qual brachá do Birkat Hamazon? Segunda. O que fala a segunda brachá do Birkat Hamazon? Ala Aretz Ve'al Hamazon. Muito obrigado, Hashem, pela terra que você me deu, pela comida. Agora, no meio da brachá, o que a gente fala? Não esquece de por que você tem terra e tem comida em Israel. Por causa do Talmud Torá que tem lá e tem no mundo. Que Bezerra Hashem, meus queridos, a gente entenda que o órgão vital de Bnei Israel é Talmud Torá, que a gente possa estar conectado com o Talmud Torá, e que a maior brachá do mundo é que a nossa casa seja uma casa que floresça a Torá, floresça a alegria, floresça a brachá, e que a gente possa fazer parte da maior vitamina de Bnei Israel contra a assimilação e em prol da Geulah, que é Talmud Torá. Amém.